Bem-vindos de volta a mais uma aula nesta série de Eclésia, a vida da Igreja dentro do Reino de Deus. Hoje nós vamos estar a falar acerca de um tema que é um tema talvez um pouco sensível, mas de extrema importância para o nosso crescimento espiritual, para o nosso bem-estar no Reino de Deus e dentro da Igreja. Este tema de hoje é o tema de autoridade. Quando nós olhamos para o tema da autoridade, talvez nós podemos ficar assim um bocado resistentes, um bocado apreensivos por causa de abusos da autoridade que nós temos presenciado, que temos vivido na nossa vida, até nós temos ouvido falar. Então, muitas vezes nós dizemos que nós queremos ser livres de toda a autoridade, livres e independentes de tudo que está a acontecer e de todos que estão em autoridade neste mundo. Mas dentro do Reino de Deus é de extrema importância nós entendermos este conceito de autoridade. Em Romanos 13, versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo explica que toda a autoridade nos céus e na terra vem de Deus e é depois dado por Deus a autoridades aqui nesta terra. E para nós termos paz e termos bonança aqui nesta terra, nós temos que respeitar essa autoridade delegada por Deus aqui nesta terra. Quando nós olhamos para isso, nós podemos depois perguntar-nos como é que é possível Deus soberano dar autoridade a homens aqui na terra, homens que sejam tão maus até e tão falhos em tantas áreas. Como é que Deus perfeito pode fazer uma coisa destas? Deus concede-nos autoridade para governar esta terra, para governar pessoas aqui nesta terra. Deus tem conferido, delegado essa autoridade para homens e mulheres em todas as áreas da sociedade para trazer um domínio, uma influência da autoridade nessas áreas. A pessoa que está a receber essa autoridade delegada tem o livre-arbítrio para poder usufruir, desempenhar essa autoridade, desenvolver essa autoridade, essa influência sobre as pessoas da forma que quiser. Se desenvolver de uma forma que glorifica a Deus, há bênçãos e promessas na palavra de Deus que vai trazer vida e prosperidade a essa pessoa. Mas se essa pessoa optar por implementar ou desenvolver essa autoridade delegada de uma forma que não glorifica a Deus, vai trazer consigo várias consequências de maldição, morte e destruição sobre a sua vida e sobre o povo sobre o qual tem autoridade. Então nós temos que entender que quando nós pensamos em autoridade, é importante nós não pensarmos em se nós estamos debaixo da autoridade ou não, mas a quem é que nós estamos debaixo da autoridade. Porque neste mundo há somente duas entidades que têm autoridade soberana sobre tudo. O soberano de todo, o Senhor dos Senhores é Deus. Mas depois há um governo maligno, influências malignas deste mundo que influencia o povo e que domina sobre o povo. Então, há esse domínio das trevas sobre este mundo. Então não é uma questão de se nós estamos debaixo da autoridade ou não, mas qual é que é a autoridade que nós estamos debaixo. Isaías 53:6 fala acerca deste pecado que o mundo tem, que não é um pecado que nós dizemos que é um pecado visível, mas é um desvio do plano, desvio do caminho de Deus. É fazer o que a pessoa acha certo aos seus próprios olhos. Nós podemos dizer que, isso é a melhor forma de demonstrar a nossa liberdade, é quando nós fazemos o que nós achamos certo aos nossos próprios olhos. Mas Deus não vê as coisas dessa forma. Deus vê que quando alguém tem esse tipo de postura, tem esse tipo de sentimento no seu coração em que quer gerir a sua vida da sua própria forma, não está a ser livre, mas realmente está a ser escrava ao governo deste mundo, às filosofias deste mundo, em que a verdadeira liberdade é quando nós nos sujeitamos à autoridade de Deus, o Criador de todas as coisas, que tem o plano perfeito para todas as coisas. E Ele depois dá
dá-nos livre acesso para esta liberdade, mas é só encontrado em um relacionamento com Cristo Jesus. Nós vimos que as pessoas tentam ter esta segurança no seu dinheiro, nas suas coisas, para tentar controlar outras pessoas. Mas o controle, a autoridade perfeita vem de Deus. A autoridade divina não é uma autoridade possessiva, mas é uma autoridade de mordomia em que Deus dá dons, talentos, capacidades a homens e mulheres para serem prósperos, para terem sucesso aqui nesta terra, mas principalmente para glorificar o seu nome. Nós temos que entender este conceito da autoridade divina para nós estarmos em paz com o conceito de autoridade de uma forma geral. Para nós entendermos a autoridade divina, nós temos que entender que o divino, Deus, é o Rei sobre todas as coisas. Ele é soberano sobre tudo. Não há outro Rei mais alto, não há outra verdade mais importante, mas é somente encontrada em Deus essa verdade. Então, quando nós dizemos que Deus é a autoridade, Deus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Quando nós oramos a Deus, nós dizemos: venha o teu reino, venha a tua autoridade, o teu governo de um rei sobre a minha vida, sobre o que está à minha volta. Nós temos que estar submissos à vontade de Deus, ao seu propósito, à sua intenção, à motivação e ao desejo de Deus. Nós temos que entender qual é que é o propósito, qual é que é a razão por trás das coisas que Deus faz. Nós temos que entender que Deus quer que o seu céu, as bênçãos celestiais se manifestam aqui na terra, mas isso só acontece quando a sua autoridade é implementada. Jesus veio do céu para a terra para trazer o reino de Deus para esta terra. Ele abre o caminho para o homem caído para chegar a Deus, mas é através de reconhecimento que Jesus é o nosso Senhor que nós recebemos essas bênçãos celestiais sobre as nossas vidas. Em Mateus 20, 28 diz que que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como único resgate para muitos. Jesus não veio aqui para dominar como o rei. Muitos queriam colocá-lo naquela posição de rei, naquela posição de governador, estavam com aquela esperança que o Messias ia ser o libertador do povo de Israel, do império, da opressão romana, mas Jesus veio para entregar a sua vida, para servir a humanidade, para ser o mais baixo, o mais humilde servo de todos. Quais são algumas destas qualidades que Jesus demonstrou aqui na terra, sendo a autoridade soberana? E Jesus estava debaixo da autoridade, em primeiro lugar. Ele estava submisso à autoridade do seu Pai. Jesus mantinha o seu propósito sempre perante ele. Lucas 13, 33. Ele serviu e deu a sua vida para os outros. 1 João 3, 16. E ele foi atrás dos perdidos e curou os que sofriam por doenças e de pecado. Mateus 9, 12. Ele não teve medo de confrontar o pecado e hipocrisia na estrutura religiosa. Mateus 15, 7 a 11. Ele era benigno, compassivo. João 3, 16. Ele reconhecia quando o diabo estava presente e agia duramente contra o diabo. Marcos 8, 33. Ele estava empenhado em trazer o reino dos céus à terra, em vez de adaptar o seu ensino à cultura onde ele estava. Ele também era um modelo para que era uma vivência cristã, uma vivência piedosa, uma vivência santa aos seus discípulos que seguiam. Ele estava dedicado à oração. Diariamente ele passava horas e horas em oração. Ele falava palavras de vida e não palavras de condenação. Ele perdoava constantemente. Este é o padrão de uma autoridade espiritual que nós devemos também desempenhar aqui nesta terra. Essa autoridade espiritual tem que ser vista no seio da igreja também. Os pastores, os líderes têm que demonstrar esse mesmo sacrifício, esse mesmo bondade, esse mesmo amor, essa mesma fidelidade às pessoas em que estão na igreja que ela faz parte. Quando nós vemos estas autoridades, nós podemos ver também que há as esferas da autoridade. O que é estas esferas da autoridade? Esferas da autoridade é a autoridade delegada a certas pessoas para
influenciar um certo grupo de pessoas. Há esferas da autoridade em que aquela pessoa unicamente é responsável por aquelas pessoas que estão dentro dessa esfera. Uma dessas esferas é a família. Dentro do seio da família, nós vimos que em 1 Coríntios 11 e Efésios 6, 1 a 2, explica que quem está em autoridade sobre a família, sobre o seio familiar, é o homem, que é a cabeça da família, tal como Jesus é a cabeça da igreja. Então há uma esfera de autoridade que é a família, e quem cobra, ou quem é responsável, quem recebe a autoridade delegada sobre essa família é o homem. Depois vemos que o auxiliador é a mulher e tem que, em conjunto, cuidar dos seus filhos e todos os afazeres do lar para refletir a glória de Deus. Um pastor não tem autoridade sobre o homem para entrar e governar a casa daquele homem. Um pastor ou um governador ou um professor tem que ensinar, dar-lhe ferramentas, dar-lhe ensinamentos, mas não infringir essa esfera de autoridade que é conferida ao homem. Depois nós vimos que há uma outra esfera de autoridade que é a consciência de cada pessoa. Em Romanos 14, 5, nós vemos que há uma consciência dada a cada pessoa, em que essa consciência permite que uma pessoa faz um certo tipo de comportamento e não faz outro tipo de comportamento. Nesta história em Romanos havia uma discussão entre se era lícito cumprir certos dias especiais ou certos ritos de alimentação ou não. Como é que eles deviam seguir a caminhada cristã mesmo sendo gentios? Se eles deviam seguir a cultura judaica ou não? E aqui Paulo explica que, com a orientação do Espírito Santo, explica que há uma esfera de autoridade que é a consciência de cada pessoa. Se aquela consciência não traz condenação, então quem somos nós para estarmos a trazer uma imposição sobre a consciência daquela pessoa? Mas também nós não devemos deixar que a nossa liberdade infringe também na liberdade de outra pessoa. Nós vimos também que há uma outra esfera de autoridade que é o livre-arbítrio, que talvez é a maior prenda que Deus deu à humanidade. A forma que Deus demonstrou o seu grande amor, em que Ele disse que nós podemos escolher amá-lo, escolher segui-lo. Nós temos o livre-arbítrio, a livre escolha de como é que nós podemos seguir a Cristo. Em Deuteronômio 30, versículo 19, fala acerca disso, que a vida e a morte está perante nós. Nós temos essa autoridade para escolher qual é o caminho que nós vamos estar a seguir. Cada uma dessas escolhas tem consigo as consequências, ou para bênção, ou para maldição, para vida, ou para morte. Então nós vimos que há um livre-arbítrio sobre cada pessoa, em que nós podemos declarar quais são as boas novas da salvação, mas a pessoa tem que escolher por si próprio seguir a Cristo ou não. Uma outra esfera de autoridade, nós podemos ver que são os dons e os talentos daquela pessoa. Nós vemos que há pessoas que nascem consigo mesmo uma certa capacitação para fazer algo, para tocar um instrumento, para cantar, para desenvolver uma profissão, para desenvolver uma certa qualidade, e é algo especial para aquela pessoa. Eu posso tentar cantar, mas eu tenho uma esfera de influência muito reduzida quando eu começo a cantar. Mas depois há pessoas que são profissionais no canto, em que eles têm um profissionalismo, um brilho, uma excelência ao cantar, e têm um impacto incrível. Quando elas começam a cantar, essas pessoas conseguem influenciar multidões e multidões pelo talento que Deus tem dado a essa pessoa. Então há essa esfera da autoridade que a pessoa tem, que é o talento ou o dom que aquela pessoa tem, que deve ser consagrado ao Senhor para a honra e glória do seu nome. Quais são alguns benefícios da autoridade no âmbito da igreja? Nós temos que entender se Deus
é a autoridade soberana, Ele valoriza a autoridade. Nós temos que ver que nós devemos também valorizar essa autoridade. O grande mandamento que Deus dá como uma grande bênção, ou aquele primeiro mandamento com bênção, é honrar o pai e a mãe para que vai bem e tenha longos dias nesta terra. Essa é a valorização de uma autoridade mais básica no núcleo familiar, que é os filhos devem honrar aos seus pais, obedecer aos seus pais no Senhor. Então, há uma valorização para essa autoridade. Quando nós andamos em união, a unção de Deus flui de baixo para cima, não de cima para baixo, não de baixo para cima. A autoridade de Deus flui da cabeça até aos pés. Nós vimos em Salmos 133, em que nós vimos que quando com bom e com suave é que os irmãos andem em união, e depois vem a bênção da unção de Deus que desce sobre a cabeça, vai pela barba, vai pelos vestes, e é algo que transforma, em que Deus ordena a bênção sobre o seu povo, quando há união e quando há esse alinhamento com as autoridades que Deus tem dado. Nós temos que ver que quando há uma autoridade sobre a nossa vida, e essa autoridade é uma autoridade maligna e tenta impingir coisas sobre nós que são contrárias à vontade de Deus, nós temos o direito, sendo filhos de Deus, filhos do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do soberano sobre todas as coisas, nós temos o direito de apelo à autoridade, apelo à influência da autoridade soberana. Nós vimos esse exemplo quando Pedro e Tiago estavam perante o Sinédrio, em que eles estavam a ser confrontados e perseguidos pelo partilhar a sua fé, em que eles foram ditos que vocês são proibidos de declarar esse nome e pregar Jesus. E esses homens cheios de ousadia disseram que eles não podiam seguir. Eles respeitavam a autoridade, mas não podiam seguir essas ordens. Porquê? Porque essas ordens estavam em contra a vontade de Deus, que é ir e pregar a todos os povos. Então nós vimos que há uma autoridade soberana, e quando essa autoridade soberana ordena coisas sobre a nossa vida, há autoridades intermediárias, autoridades delegadas, em que essas autoridades podem até dar ordem contrária à autoridade soberana, em que nós temos o direito de apelar à autoridade soberana para que nós podemos ter os benefícios do reino de Deus sobre as nossas vidas, sabendo que talvez no meio deste processo nós podemos ficar com a nossa segurança posta em causa. A vida daqueles dois discípulos estava a ser posta em causa ao desobedecer as ordens da autoridade delegada do Sinédrio, mas eles estavam dispostos a seguir a autoridade soberana de Deus, sabendo que era mais importante seguir a Deus do que seguir aos homens. Então há essa distinção e há essa proteção sobre as nossas vidas, mas não significa que nós não vamos estar a sofrer também perseguição neste mundo, seguindo a autoridade de Deus. Quando nós vemos que nos últimos dias, em Mateus 24:12 fala acerca disso, que nos últimos dias vai ser multiplicar a iniquidade e o amor de muitos esfriará. Essa palavra iniquidade é a palavra anonymos, que significa que é um desrespeito à lei, desrespeito à autoridade, uma independência de coração, em que isso vai crescer mais e mais nestes últimos dias. Por isso que é tão importante nós resistirmos contra esta iniquidade que vem sobre o mundo inteiro nestes últimos dias e reconhecer Deus como a autoridade sobre as nossas vidas, estarmos submissos à vontade de Deus em todas as áreas. O remédio divino para estes tempos, para nós caminharmos com segurança nestes tempos, respeitando a autoridade sobre Deus, sobre a nossa vida, é reconhecer Deus como o Rei da nossa vida. Ele não é o nosso amigo, Ele não é o nosso companheiro,
Ele também pode ser em tempos, mas principalmente Ele é o nosso Rei, é o nosso Senhor, é o soberano sobre a nossa vida. Nós precisamos com humildade submeter tudo que nós somos, todos os recursos que nós temos, o nosso tesouro que nós temos nas nossas mãos, o nosso talento que está dentro de nós e o nosso tempo que nós temos nesta terra. Nós temos que consagrar, submeter tudo humildemente ao seu governo, à sua autoridade sobre a nossa vida. Quando nós fazemos isso, nós vamos ver que o reino de Deus vai se manifestar em nós, através de nós. Nós vamos ver que é algo maravilhoso. O céu aqui na terra vai se manifestar no nosso meio, no meio das nossas casas, da nossa família espiritual, da nossa igreja, do nosso trabalho, quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todas as outras coisas vão nos ser acrescentadas. Que Deus nos abençoe.